Boa tarde, gente. Vamos lá para a nossa aula de História, página 60 até 63. A cultura africana, e o subtítulo é O Trajeto dos Africanos para a Colônia. Certo? Aqui a gente vai falar sobre o trajeto deles, né? Na colônia, o sofrimento deles, né? Lá no país deles, eles já sofriam a escravidão, tá certo? Isso por quê? Porque lá haviam vários reinos com bastante desenvolvimento, certo? Bastante desenvolvimento. Aí eles eram bastante desenvolvidos, esses reinos, tá certo? Então, vamos lá? Antes da chegada dos europeus à África, antes dos europeus chegar lá, o continente africano era dividido em várias nacionalidades. Alguns países que iam lá, entendeu? E em muitos grupos étnicos, a cor, a raça. Havia reinos bastante desenvolvidos, ricos, né? A escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas. Lavouras é plantação de cana, de uva, de café, entendeu? E aqui mostra, né, a África, tá certo? Vamos lá. País da África ali que eu mostrei para vocês. Aí, continuando. Mas seus descendentes de quarta geração nascia livre, certo? A quarta geração, né? Que tem um avô, bisavô, tataravô, o outro avô. Depois dessa geração, né? O que nascia livre. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados às vitoriosas, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença, trabalhavam mais do que os demais membros da família. Então, vê, se ele teve força para ganhar a guerra, eles eram levados para as vitoriosas, viver junto com a família. Mas aí eles tinham que trabalhar mais do que antes. Porque as pessoas entendiam, se ele ganhou a guerra, então ele vai trabalhar mais. Entendeu? Além dos vencidos nas guerras entre tribos, havia também escravos por dívidas ou por terem cometido algum delito. Eles cometiam um delito ou eles deviam uma coisa, certo? Alguns escravos. No início, os portugueses só compravam esses que já eram escravos. Então, esses que estavam presos por delito, preso por dívidas, e os portugueses iam e compravam eles, trazia para cá. A comercialização de escravos era feita por meio de escambo. Lembra do escambo que eu falei lá no ciclo do ouro, que eles vendiam os objetos, a maioria do dinheiro era dado para o dono deles, eles ficavam com bem pouquinho, né? Mas aqui o escambo, a troca de coisas, não vai ser objeto, vai ser os escravos, tratados como objetos, como galinha. Vocês conhecem Porto de Galinha? Não tem nada a ver com aquela galinha, botaram lá porque é só para tirar foto, essas coisas. Mas o que tem a ver é os escravos. Os escravos eles eram vendidos, trocados como galinha. Chegava lá o navio negreiro, Porto de Galinhas, a Praia do Cabo aqui de Pernambuco. Descia os escravos, né, desembarcavam, amarrados, e eram vendidos e trocados, né, como galinha. Olhavam os dentes assim, olhavam a pele, se era forte, aí pegavam eles para trabalhar, certo? Sofriam muito, muito mesmo. No qual os escravos eram negociados por mercadorias, tá vendo? De pouco valor. Os principais produtos trocados eram, vamos ver pelo que eles eram trocados: aguardente, tecidos, artigos bélicos, pólvora, armas de fogo, arcos, flechas, espadas, facas, fumo, açúcar, louças, ferragens, miçangas, vidros, algodão, barras de ferro e conchas. Então eles eram trocados por isso. Ó, me dá aí faca, espada, flecha, tu leva esse
escravo aqui. Era assim, entendeu? Os principais centros de comércio de escravos na África eram Guiné, o local do escambo lá que tinha, né, na África, que a gente tá falando da África ainda, né? Que os portugueses pegavam de lá para trazer para cá, certo? Aí o local que eles compravam era Guiné, o nome do local, tá? Ilha de São Tomé e Costa da Mina. Então esses três locais aí, Guiné, Ilha de São Tomé e Costa da Mina, né? Entretanto, depois o comércio foi aumentado e interessados nos lucros com a venda de escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los. Esse aqui é para vender, não é para trocar, tá vendo? Tá vendo? Então, gostaram desse comércio. Então, muitos reinos estavam observando, gostaram e quiseram fazer a mesma coisa, né? Mas aqui comprar, né? Eles quiseram vender para os outros comprar. Dessa forma, os reis passaram a viver com grande luxo e adquiriram hábitos europeus. Usavam roupas, olha o que eles usavam. Eles adquiriram esses hábitos europeus. Eles chegaram assim, eles gostaram da cultura deles. Aí, eu vou usar também. Aí começou a usar. Usavam roupas dos europeus, dormiam nas camas inglesas e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias. Tá vendo? Então eles gostaram do costume deles, dos que estavam indo lá comprar, né, trocar, comercializar lá os africanos. Certo? Aí eles gostaram e trocavam até por isso também. Pelas roupas, pelos costumes deles. Gostei, vou vestir assim agora. Vou dormir nessa cama agora, que eu gostei da cama. E assim ia, né? O comércio. Infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas, como Congo e Angola, é um lugar da África, tá? Como Congo e Angola, ficaram praticamente despovoadas. De tanto tirar os negros lá para vender, para trocar, foi ficando despovoada, sem pessoas africanas lá, de tanto fazerem isso. O povo trazer para aqui, para Pernambuco, para o Brasil todo também. Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os bantus e Angola. Quais foram os principais povos? Bantus e Angolas, tá? Moçambique e Congo, que foram para o Maranhão. Então tem Moçambique e Congo também, que foram para o Maranhão, daqui no Brasil. Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então, foi Bantus de Angola e Moçambique e Congo, tá certo? Bantus de Angola, Moçambique e Congo, que foram levados para onde? Para o Maranhão. Veja aí, ó, aqui, ó, página 61. Aqui, tá? Eles foram para o Maranhão, para o Pará, para Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Tá vendo? Vieram tudo para cá, para o Brasil, os estados. Sudaneses da Guiné, Nigérias e Costa de Ouro, que foram para a Bahia. Então, os sudaneses, Nigéria e Costa de Ouro, de lá da África, foram para Bahia, malês do Mali e malês do Mali, que foram para todo o Brasil. Então, de alguns locais lá da África foram tirados e colocados em alguns estados no Brasil, certo? De novo, veja só. Bantus de Angola, Moçambique e Congo foram para onde? Que eu posso colocar na perguntinha, né? Foram para onde? Para o Maranhão, para o Pará, para Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Aí, os sudaneses da Guiné, Nigéria e Costa do Ouro, lá da África, né? Outro lugar lá da África, foram para onde aqui no Brasil? Foram para Bahia, certo? Só para Bahia. E malês do Mali, que é outro lugar lá da África, foram para onde esse povo? Do malês do Mali. Foram para todo o Brasil. Malês do Mali para todo o Brasil. Eu posso colocar uma perguntinha, se não tiver no livro, mas eu posso colocar uma perguntinha para vocês colocar no caderno, valendo nota, né?
para onde foi cada parte de lá da África, certo? Bantos de Angola, Moçambique e Congo foram para Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Aí o do povo da África Sudanesa e Guiné foram para onde? Nigéria e Costa do Ouro foram para onde, né? Sudanese, Guiné, Nigéria e Costa do Ouro, eles foram para Bahia, só Bahia. Esses dois lugares aqui, ó, sudaneses da Guiné e Nigéria, Costa do Ouro, foram só para Bahia, certo? Aí, e malês do Mali foram para onde? Para todo o Brasil. Se misturaram aqui com os outros, né? Os outros povos. Para todo o Brasil. Foram levando para todo o estado do Brasil. Agora eu tô aqui nesse parágrafo, tá? Vamos lá me acompanhar. Os negros eram transportados em navios negreiros. Lembra que eu falei, né? Na outra folha. Em condições desumanas. Então, eles eram transportados no navio negreiro. O nome do navio era negreiro porque só tinha africano lá, né? Que eles compraram, né? Trocaram e traziam. Muitos morriam de banzo. Você sabe o que é banzo? Aí tá entre parênteses explicando. Doença que provocava profunda depressão e fazia com que a pessoa deixasse de se alimentar até morrer. Lá no navio mesmo, na viagem deles, eles vinham, né, para o Brasil e às vezes nem chegava vivo, morriam lá no meio da viagem, porque ficavam tristes, né? Às vezes era separado do filho, né? O pai era separado do filho, a mãe, aí o filho ficava sem o pai, aquilo ali provocava uma profunda tristeza. Ele começava a ficar triste, ele não queria comer, não queria mais nada. É como se tivesse morrido, né? Deixou o filho lá na África e ele veio para cá, ficava chorando e morria. Quem não queria comer, se a gente não comer, a gente morre. Né? Então, banzo é isso aí, é a tristeza profunda que dava no coração deles, né? Nos pensamentos dele também. De outras doenças também eles morriam, como disenteria, muita dor de barriga, né? Sarampo, que fica com a pele toda coisadinha, vermelha, varíola, escorbuto e sarna. Coça, né? Não dava um banho direito nele, ele ficava se coçando até que morriam. Ou cometiam suicídio durante a travessia. Lá mesmo no navio, né? Ele, vou ficar aqui não, vamos jogar. Ele se jogava no mar. É como era fundo, eles morriam, né? Mesmo que soubesse nadar tão fundo, né? Aí morriam. Quando chegavam ao Brasil, os africanos escravizados eram expostos em feiras para serem vendidos a fazendeiros. A partir daí eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que se negavam a trabalhar sofriam violências físicas. Então, ele, além de negociar lá na África, os portugueses, né, traziam nesse navio negreiro. Alguns morriam, se matavam, tinham doença, né? E quando eles chegavam, desembarcavam, feito eu falei, lá no Porto de Galinhas, né? Desembarcavam ele, botavam ele lá tudo amarradinho. Ali mesmo ficavam no sol quente lá, esperando os fazendeiros chegarem e comprar ele, certo? Aí os fazendeiros levavam eles para trabalhar. Aí, se ele chegasse lá na fazenda do dono deles, não trabalhasse, ó, era açoitado, né? Chicoteado. E tinha uns que era tão bravo que não queriam fazer, ia lá pro Pelourinho, que é um pau, né? Que ainda tem lá na Bahia, quem for visitar na Bahia, lá tem ainda o Pelourinho, histórico, né? Eles eram amarrados lá, rasgavam a roupa dele e chicoteavam bem muito. E se eles ficassem falando com o dono, dizendo coisa com o dono, era mais chicoteado e poderia acontecer até de morrer. Morrer de tanta chicoteada. E ficavam doentes, eles nem ligavam, gente. Lá na senzala, né, que todos dormiam numa senzala, uma casa bem grande assim, e pelo chão, pelas esteiras lá de palha. E quando ficava doente, eles nem ligavam, deixavam lá morrer mesmo. Não dava nadinha, as comidas já era pouca, era comida resta, as coisas que nem... Era tratado que nem animal, pior do que um animal. Que nem porco, né, se não for pior. Então, veja bem... Quando chegava ao Brasil, os africanos eram escravizados, eram expostos em feiras para serem vendidos a fazendeiros, já falei, não foi? A partir daí eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que negavam a trabalhar sofriam violências físicas.
A vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos, devido à intensa carga de trabalho. Por esse motivo, muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos. Então, olha só, terminamos aqui. Então, eles tinham trabalho forçado, aí se eles não fizessem, eles iam ser chicoteados, né? Muita pisa que eles levavam, né? Muitos açoites. Aí alguns fugiam, conseguiam também os quilombos que a gente vai estudar mais à frente nos outros assuntos. Quilombo dos Palmares, tem vários quilombos que eles fizeram. Aí eles eram perseguidos, alguns eram pegos de volta e era muito chicoteado quando era pego de volta, e outros não eram pegos mais nunca, certo? Teve uma novela na Globo que passou muito boa, assim, A Moça, é do tempo de escravidão. Aí se passasse agora era bom, que eu pedia para vocês assistir, certo? Ela é uma moça que ajudava os escravos, ela e o noivo dela, namorado dela, se disfarçava de preto, né? Botava roupa preta e saía de noite lá para soltar os escravos. Não podia ser tudo de uma vez, né? Aos pouquinhos, certo? Aí na atividade, marque as características da África antes da chegada dos europeus. Aí vocês vão ler aí, marcar como era. Só é você reler de novo aqui como era, e aí marca. Numere corretamente as cenas de acordo com a legenda. Aí você vai ver o que acontecia primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aqui, ó. O que era que acontecia primeiro, segundo, terceiro e quarto. Número 1. A escravidão já existia na África. É para relacionar, gente. Viu? Já existia na África, mas numa quantidade bem menor. Aí você vai ver ali a quantidade bem menor. Bota o número 1. Aí 2. As aldeias guerreavam entre si e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas. Certo? E 3, os que guerreavam, vocês vão ver ali a foto que tem eles guerreando. Esse é o 2 e o 3 já sabem onde é que vai ser. Nessas aldeias passavam a fazer parte das famílias, mas havia uma diferença, que trabalhavam mais do que antes, né? Que os demais do mesmo, porque como ele ganhou na guerra, né, ele poderia trabalhar mais do que os membros da família. Lá você ganhou na guerra, então vai trabalhar mais, né? Tá fácil aí. Do outro lado, vocês vão escrever os motivos pelos quais um africano poderia se tornar escravo. Letra A, B e C. Aí tem aqui, ó, vou mostrar a vocês. Vencidos na guerra, certo? Pelas dívidas, é tudo aqui, ó, nesse parágrafo aqui tem. Página 60, tá? Vencidos na guerra entre tribos, dívidas e ter cometido algum delito. Tá tudo aqui, nesse parágrafo que eu falei, certo? No quarto, escreva nomes de produtos que eram comercializados por meio de escambo. O quarto, vocês vão para cá, onde tem o nome escambo.